Evangelho de Mateus, no capítulo 9, nós vamos ler dois versículos, o versículo de número 35 e o versículo de número 36 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 e 36, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Podeis sentar, meus irmãos. Graças a Deus, hoje é uma noite muito especial, como todas as demais, porém, a especialidade desta noite é que o nosso culto tem por tema missões. E aqui nós temos, na leitura que fizemos, irmãos, o missionário Jesus fazendo a sua obra. Jesus, aliás, ele nunca deixou de ser missionário, porque missionário é que nem o hino do Flamengo. Uma vez missionário, sempre missionário. Você não tem como se desfazer disso. Entranha na sua alma, impregna o seu interior, de uma tal forma que você não consegue viver sem estar envolvido com a questão missionária. E o missionário Jesus, ele fazia a obra em pelo menos 4 dimensões. A Bíblia abre no versículo de número 35, o que Jesus fazia? E percorria Jesus. Não se esqueça que hoje nós temos os automóveis, a ônibus, a Uber, a mototáxi, a bicicleta. Naquele tempo, as viagens eram feitas de 2 maneiras. Se fosse por água, você poderia ir por um navio. Mas uma viagem que você gasta hoje de navio 2, 3 dias, naquele tempo era meses, porque era pelo vento que inflava as velas e dava força para que o navio se locomovesse. Outro meio de transporte era o lombo do animal. E lá naquela região é o camelo, ou então o popular nosso aqui, o jumento. Era esse tipo de transporte. E no mais, a maioria das viagens eram feitas caminhando. É por isso que o escritor Mateus, ele disse que Jesus percorria de aldeia em aldeia, de cidade em cidades. Se você ler, por exemplo, os evangelhos, você vai ver que Jesus sempre estava em movimento. Sempre em movimento. Ele sempre estava fazendo a obra pela qual ele veio fazer. E quando ele ia de aldeias em aldeias e de cidades em cidades, ele tinha um objetivo: ensinar. Ele procurava nas cidades as sinagogas dos judeus, que seria uma pequena congregação. Em cada cidade precisava de pelo menos 7 judeus para fundarem uma sinagoga. E aquela sinagoga, aquele ambiente, era para a reunião. Durante a semana, utilizava as sinagogas para as crianças aprenderem lições, e principalmente sobre a Torá.
a lei. E as mulheres aprenderam algum ofício, uma ensinando a outra, costurar, fazer essas questões que mulheres sempre estão envolvidas. E no sábado, a sinagoga era destinada exclusivamente aos homens, porque havia a reunião sabática, que era o momento que os homens iam aprender a palavra de Deus. E Jesus chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele procurava, se era sábado, era a sinagoga. Muito diferente de muitos crentes hoje, que dizem: eu sou crente em casa. Se o próprio Jesus procurou um lugar para congregar, para estar presente, que dirá eu e você? Que dirá eu e você? Lamento os desigrejados que se falam hoje, que não se uniu ao corpo. Jesus vem buscar a igreja. E se você não faz parte de uma igreja, se você é desigrejado, bom, meu filho, meus pêsames, você já vai ficando. Jesus ia então fazendo isso, de aldeia em aldeia, cidade em cidades. Você pode imaginar o cansaço deste homem, porque ele estava num corpo físico. Aí você olha para Jesus e diz: mas quando ele cansava, então ele encontrava ali um anjo que colocava ele nas asas e o levava voando. Esquece. Homem, assim como eu e você. A Bíblia disse no capítulo 4 de João, que Jesus, cansado do caminho, sentou no poço na herdade de Jacó, que havia dado para José. Ele estava cansado. Ele cansou porque ele era um ser humano. Ele estava vivendo num corpo humano. Então viajar a pés, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, não era algo muito fácil para uma pessoa. Ele sempre estava em movimento. Isso sem contar que nem todas as cidades e nem todas as aldeias o recebia com um bem-vindo. Ele era rejeitado. Ele chegou em Nazaré, aonde ele foi criado, diz a Bíblia, e foi para a sinagoga. E chegou lá, lhe entregaram o rolo do livro de Isaías, Isaías 61. E ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Ele acaba de fazer a leitura e disse: para pregar, para libertar, para colocar em liberdade os cativos. Aí a Bíblia diz que todos estavam fitos nele. E ele olha para a audiência e disse: hoje se cumpriu entre vós esta escritura. Mas o próprio Lucas disse que ali ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. E ali foi aonde ele disse: o profeta não tem honra na sua própria casa. E Jesus começa a ensinar, e ele disse que nos dias de Elias, ou melhor, de Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas somente o sírio Naamã fora curado. E então começaram a coçá-lo e levaram ele para o alto de um monte e queriam lançar ele lá de cima para baixo. Olha a audiência que Jesus tinha. E Jesus, ali ele não pôde fazer muitos milagres, porque a audiência era reácida contra ao próprio Cristo. Aldeias de samaritano, ele era rejeitado, expulso. Lembra que ele libertou o gadareno e os habitantes de Gadara aqui, que disse para eles, para ele e para os seus discípulos: saia dos nossos términos, saia da nossa terra, nós não te queremos aqui.
Então Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e nem em todos os lugares ele era recebido com um bem-vindo. Nesta noite nós temos pessoas que estão nos visitando e você foi recebido com um bem-vindo. Jesus nem isto recebeu das pessoas. Ele era um missionário. E o missionário, quando ele é comissionado para ir a um outro lugar, ele não sabe como vai ser recepcionado lá. Não é como você mudar da cidade de Araçatuba para Guararapes. Não é como você ir daqui para Birigui, aonde todos falam o mesmo idioma, aonde todos comem a mesma comida, aonde se preocupa um com o outro. Há uma grande diferenciação, você deixar o seu país e ir para outro país. Lá você vai encontrar um idioma diferente, pessoas com pensamentos completamente alheios ao seu. Você vai se inserir naquele país, você vai adaptar aquele país, você vai amar aquele país, você vai comer a comida que eles comem, a bebida que eles bebem. Você vai entrar para dentro daquele país. Você não pode levar a sua cultura. Você não pode falar bem do seu país no país alheio. Aqui, quando nós mudamos de uma cidade para outra, a gente disse: lá em Birigui a gente fazia assim, lá em Guararapes a gente fazia assim. E se você vai como missionário para um outro país, e lá você disse: lá no Brasil era muito bom, a gente fazia assim, você já está abrindo uma porta para eles começarem a te apedrejar. Porque eles querem que você fale bem do país aonde você chegou. Eu sei que é difícil falar bem de alguns países, mas você está ali. E você foi comissionado. E muitas vezes as pessoas vão olhar para você e vai dizer: não te queremos. Na Argentina me disseram: nós não queremos você aqui. Na Argentina esperaram-me em uma cruzada para dar uns tiros em mim. Mas eu sou duro de matar. Primeiro porque eu tenho pernas boas. Nem tiro pega. Na Argentina, na Colômbia, foram no culto armado para me matar. Poxa, tem muita gente querendo me matar. Rapaz, agora é que eu estou pensando aqui, ué. Em Onda, um sicário passou uma semana com uma moto atrás do meu carro para me matar. Eu falei: mas meu Deus do céu, dura coisa. Por quê? Porque você não sabe o que vai encontrar do outro lado. Sempre tem um gadareno lá. Sempre tem alguém do outro lado. Jesus ia de cidade em cidade. E a recepção nem sempre era calorosa e bem-vinda. E ele fazia o quê? Nessas giras que ele fazia, levando, ele ia para ensinar. Porque o que pode destruir um povo é a falta de conhecimento. Oséias disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E como adquirir conhecimento? Nem todos estão aptos para ensinar. Jesus ia ensinar nas sinagogas. E quando ele abria a boca para ensinar, o pessoal se tornava inimigo dele. Porque ele ensinava não como os fariseus, mas ensinava tendo autoridade. Ele não dizia: olha, se der vontade você faça. Quando você puder, faça. Isso aqui é opcional.
Não, ele dizia: na verdade vos digo. O ensino dele causava uma revolução nos ouvidos que ouviam. Era um ensino libertador que removia as trevas, a ignorância do coração e fazia a pessoa entender que Deus o amava e queria comungar com ele. Para os judeus, quando escutavam Jesus chamando o próprio Deus de Pai, causava uma repulsa, porque o judeu não podia chamar Deus de Pai. E Jesus veio dizer para você e para mim que Deus é nosso Pai. É o nosso Pai. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele disse: a quem clamamos, Abba, Pai, meu Pai, meu Papai. Este é um ensino libertador, que você e eu temos um Pai, e esse Pai não é distante, não é um Pai pródigo, não é um Pai que te abandonou, é um Pai perto, é um Pai próximo, é um Pai que está aqui nesta noite e te abraça. O ensino dele. Qual era a preocupação do ensino dele? Era mostrar o caminho de acesso ao Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele está dizendo: eu sou a porta, eu sou o acesso. Se vocês quiserem ir ao Pai, vocês têm que passar por mim. Eu sou a porta, eu sou a porta de acesso. Até então não tínhamos uma porta, até então a porta estava fechada. Mas o que fez ele? Ele veio abrir a porta e a dar o acesso a você e a mim, à presença do Pai. Glória a Deus. Outra obra que o missionário Jesus fazia: primeiro ele ensinava. O escritor Mateus disse que ele pregava. Ele pregava. Na sinagoga ele ensinava. Nas praças públicas ele pregava. Se existe um lugar que ele gostava de pregar, era à beira-mar. Nós encontramos no capítulo 5 de Lucas, Jesus pedindo emprestado o barco de Simão Pedro, e afastou da praia, e havia um aglomerado de pessoas na praia, e ele começa a ensinar, a pregar, a pregar, a pregar. Olha como ele utilizou os recursos para desenvolver o seu ministério de pregação. Porque ele pede o barco emprestado, porque ele pede para retirar-se para dentro do mar, porque ele está aqui utilizando o vento do mar que soprava nas suas costas e fazia com que a sua voz alcançasse mais longe. Não havia sistema de som, não havia megafone, não havia caixa de som Giannini, não havia nada disto. Era na garganta brava, era os gritos. A multidão muitas vezes aglomerava em 5.000 pessoas. Como você pode fazer a sua voz chegar a 5.000 ouvidos? Muito difícil. Então ele utilizava os recursos da natureza, ia para a praia, ou então subia no monte, capítulo 5 de Mateus, e subindo ao alto do monte, assentou ali e começou a ensinar. Bem-aventurado, bem-aventurado. A pregação dele tocava no fundo da alma,
fazia as pessoas realmente refletirem sobre a vida eterna. Fazia o homem pensar que é uma vida além desta. Que aqui é apenas uma etapa, uma passagem, um momento, mas há uma outra vida. E para ascender a vida bendita do outro lado, se faria necessário um compromisso com o Cristo vivo do lado de cá. O missionário Jesus ensinava e pregava. Ensinava e pregava em todas as partes que ia. E quando ele pregava, as pessoas vinham de muitas regiões, de muitas partes, com as suas necessidades, com os problemas, com as enfermidades. Pessoas faziam trajetos longuíssimos para estar ali, aonde ele estava pregando e ministrando. Marcos disse que os doentes se jogavam sobre ele, porque dele saía virtude, e aquele que se jogava sobre ele ficava curado. Oh, missionário Jesus! Mas ele não deixou de ser missionário. Ele ainda continua hoje. E veio neste lugar para atender a sua e a minha necessidade. O missionário Jesus. E disse que ele tinha uma mensagem. A mensagem dele não era fácil. Não era fácil. Quem ele mandou primeiro como precursor era João o Batista. E olha a mensagenzinha de espada. Ele dizia: raça de víboras, quem vos fascinou fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e praticais obras dignas de arrependimento. E não presumais em vosso coração dizendo: Abraão é o nosso pai. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E olha esse precursor de Jesus dizendo: eu vos digo, o machado já está posto na raiz da árvore. Se você quer matar uma árvore, tem que matar na raiz. O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Mas depois de mim vem um que é primeiro do que eu. Eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Quando ele vier, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa era a mensagem do precursor. Depois dos 40 dias de jejum, e tentado pelos satangosos lá no deserto, Jesus entra em Cafarnaum. E qual é a mensagem dele? Arrependei-vos, porque o reino de Deus se aproxima. Qual era a mensagem dos discípulos? O que devemos fazer, irmãos? Arrependa-vos, e cada um de vocês sejam batizados em o nome de Jesus, porque o dom é para vocês também. Arrependimento era a mensagem do pregador. E a mensagem do pregador missionário Jesus tinha um objetivo: expor a situação espiritual dos ouvintes e mostrar o caminho de reconciliação. Para algumas pessoas, quando a mensagem o afronta com o seu pecado, ele tem duas formas de responder: positivamente, aceitando a correção, se humilhando, se convertendo, deixando o evangelho mudá-lo, ou então revoltar.
Hoje, quando se ouve uma mensagem afrontosa, que afronta os nossos erros, os nossos pecados, a gente muda de igreja. Buscamos uma igreja para que venha saciar o nosso ego, massagear o nosso interior. Nós não queremos ouvir a verdade. Nós não queremos ser afrontados com a verdade. Mas o missionário Jesus, quando pregava, e disse João 6, que ele está pregando, e ele está dizendo: quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. E a audiência disseram: oh, como esse discurso é duro. E começaram a sair um ao outro, ficando somente os 12. E Jesus olhou para eles e disse: vocês também não querem dar no pé? Vocês também não querem ir? Jesus perdeu a congregação naquele dia. Pedro olhou e disse: Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Oh, meu querido irmão e amigo, não é Jesus que precisa de você e eu, somos nós que precisamos dele. Não é Jesus que precisa adequar-se à mensagem, à audiência. É a audiência que precisa adequar-se à vida, à mensagem ouvida. Eu e você, se formos afrontados pela palavra dele, abaixamos a cabeça, nos humilhamos, nos convertemos, porque é ele que tem a salvação, é ele que tem a vida eterna. É Ele que pode dar a você e a mim a vida eterna. E Pedro, ele percebeu e ele disse: a quem iremos? Alguns disseram: para onde iremos? Você pode ir para qualquer lugar. Mas o versículo não diz para onde, disse a quem. A quem? Quem é o portador da vida eterna? Quem é o que pagou o preço da vida eterna? Quem é o que foi crucificado e abriu os braços para dar-nos a salvação? Foi Ele. Muitas vezes eu vejo alguns crentes abandonando a igreja dele: porque lá não me cumprimenta, porque lá eu não sou reconhecido. Se você quer ser reconhecido, morra e vai para o ML para ser reconhecido, porque aqui quem é reconhecido é Jesus. É Ele que tem a vida eterna, é Ele que dá a vida eterna, é Ele que perdoa o pecado, é Ele que transforma a nossa vida. Eu não preciso de uma igreja nova, eu preciso é de uma vida nova. A mensagem desse missionário Jesus causava uma revolução. Por isso que as pessoas queriam matar ele. Queria matar. Você quer saber se a pessoa é sua amiga ou amigo? Fale a verdade para ele. Fala a verdade. Porém nós gostamos de viver de mentira. Olha como a gente gosta. Estamos acima do peso e aí a gente diz: não, você está fofinho. Nunca diz a verdade. Ai, como vai dizer um negócio desse? Você está gordo. Acabou. Não adianta. As medidas suas são grandes. Ai, vou ter que fazer terapia. Me chamaram de gordo. Essa geração. Imagine você num culto em que João Batista era o pregador. Raça de víboras. Você ia dizer: eu nunca mais volto nessa igreja. Pelo amor de Deus, eu, bonitinho do papai, e disseram que não é possível um negócio desse. O pregador, missionário Jesus, ele disse: eu tenho céus para você, mas para entrar lá é do jeito que eu quero. Você já não foi naquela festa convidado e tem que ser vestido a caráter? Não é a karatê não, a caráter.
vestido a caráter, festa, sport chic, né? Ou então social. Você tem que ir a caráter. Jesus conta uma parábola que houve uma grande ceia que o rei deu para a festa, e quando ele entrou para ver os convidados, tinha um que não estava vestido a caráter. E ele perguntou: você já pensou, o camarada está lá, o prato com aquela, meu Deus do céu, aquela picanha com aquela gordurinha, né? Com uma farinhazinha, não é abóbora não, uma farinhazinha. E você está preparado para comer, já vai cortar quando o rei entra na sala, no refeitório da Assembleia de Deus. E olha aquele sujeito que não está vestido a caráter. E pergunta para ele: como é que você entrou aqui? A Bíblia diz que o camarada emudeceu. Emudeceu. Você não está vestido a caráter, você não pode estar aqui. Pega ele. E faz o que com ele? Joga ele nas trevas. Lá vai haver o quê? Gemidos. E grungir de dentes. Dor, sofrimento. Jesus disse: eu tenho os céus para vocês, só que só entra lá como eu quero. Fuja desse evangelho que diz para você que pode ficar do jeito que está, que você vai ser recebido lá. Para ser recebido nos céus, tem que ser como Ele quer. O dono do céu não aceita os candidatos de qualquer maneira. Não aceita. E era isso que causava no pessoal uma vontade de matar ele. Vamos pegar ele, vamos matar ele. Já começaram a tramar contra ele. Porque quando você fala a verdade, 90% da audiência já está procurando um jeito. Como é que a gente faz para matar ele? Como é que nós vamos fazer para calar ele? As pessoas não querem ouvir a verdade. Só que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As pessoas querem a mentira. As pessoas querem o afago, o massagear do ego. Continua assim. Você é um demôniozinho bom. Continua desse jeito. Não tem problema não. Não, meu querido. Todas as vezes que eu abro a Bíblia, sempre uma porretada na muleira. É Deus mandando: se converta. Olha, você está fazendo errado isso, fazendo errado aquilo. Você está falando isso, falando aquilo. E eu falo: meu Deus do céu, graças a Deus. É que você não me conhece. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Eu vou melhorando. Não é que eu queira, é que ela manda. A mensagem do pregador manda. O meu Jesus disse: olha, se converta. Abandona isso, abandona aquilo, abandona. Eu já fui muito pior do que sou hoje. E ainda falta muito para melhorar. Mas enquanto eu estou no processo, eu vou dando glória, aleluia, e dizendo ao pregador, o missionário Jesus Cristo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. É assim que funciona. Outra obra do missionário Jesus. Ele andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Interessante que é muito diferente do pessoal de hoje, né? O pessoal de hoje só quer saber de pregar em igreja grande. Muita gente, né? Jesus ia de aldeia em aldeia. Os maiores mistérios que Jesus já falou na terra foi revelado por uma só pessoa. Lembra da mulher no poço de Jacó? Revelou duas coisas: primeiro, que Deus é Espírito, e segundo, que Ele é o Messias. Na boca de um poço, para uma mulher só, de uma conduta duvidosa, que tinha já 4, 5 maridos, ele fala: Deus é Espírito. Ele não falou isso para Nicodemos, ele não falou para os judeus, mas para aquela mulher ele falou. Para aquela mulher ele também disse, quando ela disse: nós sabemos que quando o Messias vier,
Ele há de esclarecer tudo. Ele olhou para a mulher: ô mulher, sou eu. Eu sou o que fala contigo. Para os demais, lembra quando ele está sendo interrogado? Se tu és o filho de Deus, diga. Quando Satanás disse: se tu és filho de Deus, diga para essas pedras. E ele: nem só de pedra viverá, nem só de pedra, nem só de pão viverá o homem. Oh, meu querido, mas para aquela mulher, ele disse. Este pregador ia ensinando, pregando e curando. Olha o restante do versículo. E curando todas as enfermidades. Quantas? Quantas? Todas. Todas as enfermidades. E não só enfermidades, moléstias entre o povo. Não havia enfermidade que ele não curasse. Até morto ressuscitou. Claro que voltou a morrer de novo. Jesus praticou 3 ressurreições. A filha de Jairo, que tinha morrido 1 hora, 2 horas, ele chega lá e o pessoal estão chorando. Ele disse: fica tranquila, ela não está morta, ela dorme. Entrou lá no quarto, tomou ela da mão e disse: Talita cumi. Menina, eu te digo, levanta. E a menina se levantou viva. Ele está indo para Naim, quando de Naim está saindo um cortejo fúnebre, levando o filho da viúva, que havia morrido, já tinham feito o velório, e agora seguia o cortejo fúnebre para o cemitério. Eles estão na porta da cidade saindo, quando vem chegando Jesus com os seus discípulos. E ele chega e vê a viúva, e coloca a mão no ombro dela e disse: não chores. E vai até onde os que estavam levando o corpo do menino, fez parar o cortejo, e disse: mancebo, eu te mando, levanta. Depois do velório, o mancebo levantou. Terceira ressurreição foi lá em Betânia. Lázaro já estava há 4 dias sepultado, e Marta disse: Senhor, já faz 4 dias, cheira mal. E Jesus disse: eu não te disse, Marta, que se tu creres verás a glória de Deus? Vamos lá, vamos no cemitério onde colocaram. E chegando lá, ele disse: tira a pedra da boca do túmulo. E ele gritou: Lázaro, vem para fora. Oh, aleluia. E a Bíblia disse que Lázaro saiu. Irmãos, Lázaro não veio andando não, viu? Lázaro não veio andando não, porque os mortos, eles eram enrolados como se fosse uma múmia. E era depositado lá. Jesus deu uma ordem. E aí você pergunta: como é que ele veio? Eu vou te revelar. Pela mesma oferta que você deu hoje. Ele veio flutuando. E parou aquela múmia na porta do túmulo. O que disse Jesus? Desatai-o, tire as vendas, tire as faixas, desenfaixa ele. E você diz: ah, mas isso é muito difícil, pastor. Meu querido, eu estou falando de Jesus, o Deus onipotente, que com a sua voz de mando, Ele criou o universo e o seu mundo espiritual. Nada é impossível para Ele. Quando Ele quer, Ele faz. Curou a mulher do fluxo de sangue, lembra dela? O cego Bartimeu, o outro ceguinho de nascença. Ele, Jesus, o missionário. E aí você começa a perguntar: pastor, por que ele não faz mais? Ele faz.
Ele faz. Quando Ele quer fazer. Por que não fez? Porque Ele não quis fazer. Acabou. Eu precisava tanto de uma cura. Pois bem, se Ele quiser, Ele vai te curar. Se Ele não quiser, essa doença vai te matar. Você diz, mas pastor, como assim? Meu amigo, você veio aqui para ficar para semente? Vai chegar um dia que a sua voz, o seu nome vai ser chamado. Vai chegar esse dia. Esse corpinho bonitinho, tem 60 de identidade, 30 de corpinho, vai ser chamado. Uma voz desde os céus vai dizer, Erasmo! Usei o Erasmo como exemplo, mas pode acontecer hoje, viu? Uma voz vai dizer, eu só vou aceitar se me chamar de Souza. Pastor Souza! Aí eu vou, senão eu não vou. Fico por aqui mesmo, né? Mas esta é a realidade, meu irmão. A vida é assim. Porém, haverá também um dia. Jesus disse que os mortos ouvirão a voz do Filho. Naquele dia, a voz vai dizer, Erasmo! E ele vai sair vivo do túmulo, ou aonde ele foi colocado, plantado. Porque o crente tem esperança. A morte não é o final. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aleluia. Então, meu querido, o missionário fazia isso. E aí vem o versículo 36 para a gente terminar. O senhor pensou que ia embora hoje às 9, né? Às 21. Olha o versículo de número 36. E, vendo a multidão, teve o quê? Grande. Uma coisa é ter compaixão, outra coisa é ter uma grande compaixão. Vendo a multidão, ele teve uma grande compaixão. O que ele viu que despertou nele esta grande compaixão? Viu que eram como ovelhas desgarradas, sem pastor, perdidas. Uma ovelha desgarrada, para ela encontrar com o lobo, não passa muito tempo. Viu eles e teve grande compaixão. E ao ver esta situação, aí vem a comissão. Ele disse, a seara é grande, e são poucos os cearenses. A seara é grande. Ele está consciente que ele sozinho não dá conta, como homem, não dá conta. O que ele fez? Fator multiplicador. Os 12 se transformou 120, depois veio 3.000, depois veio mais 5.000, e aí foi crescendo. E ele disse, rogue ao Senhor da seara. Será que hoje precisamos rogar ao Senhor da seara? E dizer, Senhor, envia cearenses, porque os paulistas não estão dando conta. Rogai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiro para a sua seara. Até o último momento da igreja na terra, essas palavras estão valendo. Nunca haverá ceifeiro suficiente, mas sempre haverá uma seara abundante para ser ceifada. E eu e você somos chamados para isso.
Quem são esses ceifeiros? Os novos missionários, que ao mesmo nível de Jesus como um missionário, irão fazer a obra que ele estava fazendo. A igreja tem autoridade para ensinar o evangelho. A igreja, ela tem autoridade para pregar o evangelho. A igreja tem a autoridade para curar os enfermos. Ele disse: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, de graça recebeste, de graça dai. Os únicos que invocam Deus para curar uma pessoa é o crente em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu não tenho credencial. Esse negócio de credencial, isso é negócio de homem. Eu não tenho credencial. O poder de Deus está na tua vida. Jesus disse: em meu nome. Não é pelo fato de eu ser pastor é que eu curo alguém. Não é pelo fato de ter uma credencial é que eu curo alguém. Não, eu só oro, quem cura é Ele. Ele disse: em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa autoridade foi dada a você. Fique em pé, por favor. Como igreja, você é dele. Por favor, saia por essa rua procurando o primeiro enfermo e ore por ele. Põe a mão na cabeça dele, manda embora a enfermidade. Saia procurando o primeiro demônio por aí. Ora por ele. Manda embora esse demônio. E você diz: olha, pastor, mas demônio? É demônio. Foi dada a você essa autoridade pelo missionário chamado Jesus. Pelo missionário chamado Jesus. Foi dada a você essa autoridade. Foi dada a você essa autoridade. O poder de Deus está na tua vida. Está nas tuas mãos. E o Senhor espera que você utilize este poder. Faça a prova. A amostra é grátis. Faça a prova. Vai lá, procura onde tem um demônio. Pega um mais fraquinho para começar. E depois você vai pegando um mais fortinho. Não fuja não. Diga: esse demônio é meu e boi no lambe. Porque eu vou mandar ele embora. No nome de Jesus. Claro que você vai tremer as pernas. Claro que você vai ter certas preocupações. É o primeiro. Mas o primeiro jamais se esquece. E eu estou orando esta semana e dizendo: Deus, envia um demônio na direção desta igreja. Não é para você ficar endemoniado, é para que venha um demônio em direção a você. Senhor, o crente vai fraquinho, que vem um demônio fraco. O crente vai fortinho, vem um demônio mais fortinho. O crente que se diz espiritual, que vem um demônio lá dos quincas. Que venha, apareça na sua vida e você mande ele embora no nome de Jesus de Nazaré. A experiência é tua. A experiência é tua. Não espere as pessoas saírem orando no bairro. Vá você. Ore pelos enfermos. Coloque a mão na cabeça deles. Jesus mandou você orar. Se curar, está curado. Se não curar, o problema é dele. Ele que mandou. Você está fazendo o que ele mandou. Não é o teu nome. E se eu chamar e Jesus não curar, como é que vai ser? Você não tem reputação a ser zelada? Não, você é servo. Servo não tem reputação. Servo faz o que o seu Senhor manda.